a cultura é assim, quando tu muda o teu posicionamento, tu começa a beneficiar o cara bom. Sim, e tu começa a dificultar a vida do cara ruim. Agora, quando tu é um cara frouxo, um cara bonzinho, tu vai dificultar a vida do cara bom e tu vai facilitar a vida do ruim. Por quê? Porque tu trata todo mundo igual. Tu começa a dar o mesmo reconhecimento pra todo mundo. Aí aquele cara que é bom, ele se desanima, porque ele pensa, pô, esse cara tá aqui do meu lado, é vadio, é preguiçoso, eu trabalho o dobro do que ele e ele ganha a mesma coisa que eu, é tratado igual eu. Sim. Então, pô, quando ele pede aumento, ele ganha. Vale a pena, né? O cara chega atrasado, nada acontece. Então, qual é o incentivo que o cara tem de chegar no horário, de ser organizado, de ser limpo? Não tem incentivo nenhum. Sim. Estamos começando então mais um podcast CEO, uma mesa aqui onde a gente tem bastante coisa para conversar. Geralmente vai ter homens do outro lado, então essa é a nossa ideia, né? Isso mesmo. Homens com uma postura, com um posicionamento bem definido, às vezes até polêmico, vamos ver aí se vai ser isso hoje, né? Mas a nossa intenção com esse podcast, eu sempre gosto de falar, a palavra CEO aqui, né? O nosso tema de podcast CEO, ele vem de uma certa ironia, porque a gente acredita que hoje vivemos em um mundo onde todo mundo quer ser CEO, uma corporação, CEO de seus negócios, e necessariamente, não que não possa ser, mas às vezes a gente precisa conhecer essa pessoa, esse cara, esse homem que está por trás dessa nomenclatura, vamos dizer assim, e no íntimo dela, né? Na família, como foi a infância, porque muitas vezes a gente quer só conhecer o sucesso, como que a pessoa chegou até ali, mas como é que foi essa trajetória, principalmente na infância, na casa, princípios que foram adquiridos ali. Então nessa noite aqui nós temos uma pessoa, um homem que você vai conhecer logo logo aí, que com certeza você já possa ter ouvido falar já de polêmica, e vamos descobrir se ele realmente é assim ou não, né, Juliano? Quem está por trás, né? Aqui do nosso lado, mas antes disso, queria que o Juliano se apresentasse também, mais uma vez. Então, pessoal, sou o Juliano, né? Não vai ser eu que vou ser entrevistado, né? Vou estar entrevistando esse homem. E, para quem não sabe, sou psicólogo clínico, né? E vamos estar aí discorrendo uma conversa, né, com o Matheus Nunes, um homem que tem feito uma diferença aí no seu ramo e automaticamente poder estar discorrendo, entendendo um pouquinho, né, da sua trajetória até aqui. Mas aproveitando, já quero, né, pedir para te se apresentar, né, quem é o Matheus Nunes, o que faz, né, fala um pouco mais da composição familiar e depois a gente segue nosso bate-papo. Vamos lá, muito obrigado pelo convite, né? Espero poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha trajetória e que isso possa também servir de inspiração para outras pessoas, né? E vamos bater esse papo aí. Meu nome é Matheus Nunes, eu sou casado, sou pai de 2 meninas, eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, né? O meu segmento principal hoje, a minha empresa principal é a Nunes, onde a gente atua com climatização, energia solar e automação. E aí também tem alguns outros negócios que eu tenho. Também sou mentor, né? Tenho alguns alunos. E é isso, basicamente. Show de bola. Matheus, para a gente poder conhecer um pouquinho a tua trajetória, vamos lá na tua infância. Como que foi, né, a composição familiar? Como que foi a tua infância? Né? A gente costuma ouvir, né, de alguns participantes aqui que já passaram por aqui, que tiveram uma infância raiz. Tu também teve essa infância? Então conta um pouquinho para nós como foi. Tive uma infância raiz. Eu sou filho de uma família tradicional, né? Pai, mãe, tenho 2 irmãos, homens também, somos em 3 homens. E a gente foi criado da maneira raiz, né? Somos uma família simples, humilde. Estudei escola pública minha vida inteira. Legal. Nunca passei fome, graças a Deus. Meus pais sempre trabalharam muito, né? Sempre me deram o exemplo de ser trabalhador, né? Me passaram princípios, valores, né? A minha mãe, desde pequena, ela me levava para a igreja também, ensinava princípios cristãos, né? Nem sempre eu segui esse caminho. Mas quando eu tive ali os meus 17 para 18 anos, aí de fato eu tive uma conversão, me aproximei de Deus, então dali para frente a minha vida ela foi transformada, né? Mas foi através da semente que a minha mãe plantou, né? Quando a gente era pequeno, todos os dias. E a gente teve uma vida, uma infância raiz, né? Brincando de carretilha, arrancando o dedão do pé no asfalto. Saudade, então, né? Tomando banho de açude. Era massa pra caramba. A gente andava de pé descalço, brincava de pegar na frente de casa, que tinha uma roça de milho, assim. Tu é natural de onde? Eu sou de Criciúma mesmo, nasci em Criciúma. Certo. Mas a minha infância foi no bairro Presidente Vargas, na Içara. Sei.
Show de bola. No caso, o pai e mãe presente, assim, ou a mãe, que tu falou bastante da tua mãe, né? Mas como que era o teu relacionamento com teu pai, assim, na infância, assim, alguns princípios que ele te trouxe, né? Que hoje tu percebe que tu consegue refletir hoje na tua vida, até na paternidade hoje em dia, né? Tipo, tem 2 filhas? É isso? 2 filhas, 2 meninas, uma de 5 anos e uma de 3. E meu pai sempre foi muito presente, a minha mãe também, né? Meu pai sempre foi... Sempre não, mas desde que eu nasci ele já era empreendedor, né? Ele já tinha o negócio dele. Então desde pequeno eu trabalhei com ele, desde que eu me conheço por gente. Então assim, às vezes eu escuto alguém falar, né? Eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu trabalho desde os 8. Sim. E eu não sei quando que eu comecei a trabalhar. Eu não tenho assim eu trabalho desde os... Cara, foi minha vida inteira. Porque desde pequeno eu já ia pra loja, lixava fogão lá com meu pai. Era o ramo do teu pai? Máquina de lavar, fogão, eletrodoméstico. Legal. Então meu pai fazia reforma de fogão, na época a gente pintava fogão, né? Tu vê, hoje em dia tu não se vê mais isso, né? Mas a gente lixava, pintava e tal, arrumava fogão, máquina de lavar. Então desde pequeno eu já ajudava meu pai ali, ele dava um trocadinho, dava uns 10 centavos, nós ia na padaria, comprava 10 pão com 10 centavos, né, naquela época. Então, assim, eu cresci nesse meio, né? Família próxima, a loja do meu pai era embaixo da casa da minha avó. É até hoje, né? Aqui na Próspera, aqui pertinho. Então, até hoje é assim. O pai tem a loja ali embaixo da avó, os tios sempre por perto. Hoje ainda tem a loja do teu pai, ainda existe ainda? Tem a loja do pai ainda. Legal. O pai, assim, ele trabalha sozinho hoje, né? Então, assim, ele me ensinou desde pequeno a atender cliente. Que legal. A ser responsável, né? Ser honesto, ser correto. Show de bola. A vender para o cliente. Então, muitas coisas que eu trago hoje para os meus negócios eu aprendi com o meu pai, né? Só uma coisa que eu saí diferente dele é que o meu pai ele é um pouco... Como é que eu vou dizer? Ele é um pouco medroso para os negócios. Né? Ele tem receio de... É porque o meu pai ele já teve uma época que ele expandiu a loja, ele teve 2 lojas, né? Uma na Próspera e uma no centro. E aí ele teve muito problema com funcionário, com sociedade. Algumas pessoas roubaram ele na empresa. Então assim, ele teve experiências muito ruins e isso aí eu diria que traumatizou ele. Então ele nunca quis contratar gente. Tanto é que até hoje ele trabalha sozinho. Sim. Porque ele sempre falou o seguinte: não, funcionário só dá trabalho, crescer a empresa não adianta, não vale a pena, sócio só vai te roubar. Então ele até hoje ele é um pouco assim, de vez em quando ele me pergunta, né? Daí, como é que tá as coisas? Eu digo, não, tá bem, tá tudo certo e tal. Quantos funcionários tu tem? Eu digo, uns 20 e poucos, uns 25. Tá. Tu é louco, só pra dar trabalho, isso aí não sei o que. Tá. Disse, não, pai, tá tudo certo, deixa que tá tranquilo. E qual foi o momento que tu acabou tendo, né, essa separação de buscar o teu negócio ou trabalhou para alguém, depois tentou empreender? Como foi esse processo? Então, eu trabalhei em outras empresas também. Eu trabalhei com o meu pai até uns 15, 16 anos mais ou menos. Depois eu saí, trabalhei numa sorveteria, trabalhei em lavação de carro, trabalhei numa autoelétrica, né? Trabalhei em mecânica de caminhão. Aí depois da mecânica de caminhão, ali eu já tinha uns 18 para 19 anos mais ou menos, eu quis empreender. Eu quis sair para abrir o meu negócio, né? Eu sempre tive na consciência o seguinte, desde pequeno, quando perguntavam, né, qual profissão tu quer ser no futuro, eu sempre falava que queria ser empresário, né? Via gente falando, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Chegava na minha vez de quero ser empresário. E era diferente, né? Porque até inclusive a gente vive em um país em que o empresário muitas vezes é visto com maus olhos. É verdade. As pessoas veem como um vilão, como alguém que quer explorar os outros, quer roubar, quer enganar. Isso já vem de uma cultura antiga, já desde as novelas, os filmes. Sim. No colégio a gente não aprendia a ser empresário, né? Não teve essa direção. Não ensina na escola nada para te ser empresário. Te ensina a ser um bom funcionário. Isso aí. Te ensina a estudar para ser um servidor público, ou, enfim, buscar esse caminho, né, mais tradicional. Ser empresário parece que é aquela coisa assim que o cara não deu certo na vida, ele vai tentar empreender, né? Sim. Então muitas vezes é vista com maus olhos. Mas eu sempre tive a minha família, ela é muito empreendedora, né? A minha avó, ela já tinha a lojinha dela de roupa, né? Até muito idosa, ela tinha a lojinha dela de roupa. Meu pai tem a oficina dele de máquina de lavar e fogão, tem um tio que tem vidraçaria, tem uma tia que faz uniforme. Então minha família é muito empreendedora. E eu acredito que de alguma forma isso me inspirou a querer buscar os meus negócios, né? É lógico que antes disso eu trabalhei em algumas empresas, tive algumas experiências que foram excelentes experiências, foram muito boas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada no trabalho, muito esforçado e inclusive em todo lugar que eu passei, quando eu resolvi sair, é porque eu queria algo maior, algo melhor,
mas eu nunca deixei na mão aquelas pessoas que me deram oportunidade, né? Sim. Eu sempre dei o meu melhor ali, tanto é que eles não queriam que eu saísse, enfim, todas elas que eu saí foi uma briga, porque a pessoa não queria que eu saísse da empresa. Eu sempre fui aquele cara que chega mais cedo, que trabalha até mais tarde, que faz as coisas sem ninguém pedir, sempre fiz além daquilo que fui pago para fazer, sempre entreguei mais resultado do que esperavam de mim. Sim. Chegava nas empresas, varria chão, limpava, fazia tudo que eu podia fazer, porque eu pensava assim, ó, cara, se o cara tá me pagando e eu tô aqui trabalhando para ele, eu vou fazer qualquer coisa aqui dentro. Eu vou fazer tudo que ele tiver precisando e aquilo que às vezes ele nem sabe que precisa. Porque se o cara tá me pagando e eu fico, por exemplo, parado, sentado, mexendo no celular, pô, tô como se eu estivesse roubando o cara. Tempo dele, porque ele tá me pagando por isso, Sim. eu tô aqui enrolando. Então eu sempre tive essa consciência, eu preciso entregar muito resultado aqui dentro. Tu começou a empreender com 18, 19 anos, tu falou, né? Tu primeiro negócio. E foi no ramo de quê, Matheus? Foi no ramo da climatização. Tu começou ali... Isso. Mas como é que foi esse gatilho pra ti, assim? Tinha alguma... Trabalhava numa empresa nesse ramo, no caso, nesse nicho? Ou Então, como é que foi parar nisso aí? Como o meu pai é do segmento de máquina de lavar, fogão e eletrodomésticos, eu queria inclusive abrir com ele. Eu incentivei o meu pai a gente entrar junto na área da climatização, né? Durante um tempo eu até tentei fazer isso. Eu vim para a empresa dele, a gente começou a trabalhar com climatização junto, mas eu assumi essa parte, né? Só que na verdade o meu pai ele não queria isso. Entendi. E ele falou o seguinte: ar-condicionado dá muito trabalho, tem que comprar muita ferramenta, tem que ter escada, é perigoso. Então ele não queria isso. E eu insisti. Aí ele falou o seguinte: então vai, faz um curso para ti e começa a trabalhar tu com isso, nessa área, né? Nessa época, era ali em 2011, 12, tava todo mundo comprando ar-condicionado para colocar em casa. Né? Porque até então o ar-condicionado era algo meio que de luxo, assim, só gente rica tinha. E nessa época de 2011, 12, começou a virar mais popular. Todo mundo começou a comprar para colocar em casa. Já era o split ali? Já era? Já era o split, já era o ar-condicionado split. E quando todo mundo começou a comprar para colocar em casa, surgiu uma demanda. E aí tinham poucos instaladores na cidade. Nossa. E os que tinham, eles não davam conta e os caras estavam ganhando dinheiro pra caramba, assim. Eu olhei, os caras estão ganhando dinheiro. Eu vi algumas empresas, assim, que eles trabalhavam antes com geladeira, por exemplo, e começaram a instalar ar-condicionado, começaram a crescer e estourar. E eu digo, cara, vamos entrar nesse negócio aí. Achei a mina de ouro. Achei. E aí, eu fiz um curso, na época veio um curso aqui pra SIC, um cursinho de 4 dias. Eu fui ali e fiz um cursinho, bem básico mesmo. Eu queria começar a trabalhar com ar-condicionado, só que assim, eu não tinha carro, eu não tinha ferramenta, eu não tinha nada. Aí eu cheguei para algumas pessoas que eu conhecia e falei o seguinte, que já trabalhavam com ar, né? Falei, cara, deixa eu ir trabalhar contigo de graça, só para eu aprender. Os caras trabalhavam sozinhos, quem é que não quer mão de obra de graça, né? Assim, eu vou trabalhar, tu não precisa me pagar nada, eu só quero aprender porque eu quero trabalhar para mim. Nessa época eu já comecei a fazer uns cartãozinhos, entreguei uns cartãozinhos na rua, passava nas lojas, entregava, sinaleira e tal. E aí assim eu fiz, comecei a ir de ajudante e comecei a pegar rápido as coisas, né? Comecei a pegar, sempre peguei tudo muito rápido, sempre fui um cara desenrolado. Esses dias até vi uma frase assim, ainda bem que eu nasci desenrolado e não vítima, porque se eu não sei fazer, joga pra mim que eu resolvo. Sempre foi assim na vida. E aí eu fui muito desenrolado no ar-condicionado, peguei muito rápido. E de repente aqueles caras que eu trabalhava de graça, começou a surgir alguns serviços que eu estava fechando com a distribuição dos cartãozinhos. E aí eu cheguei para eles e falei o seguinte, agora o cliente é meu. Então a gente vai lá, faz o serviço junto e o lucro a gente divide metade de cada. Tira o custo. Boa. E comecei a fazer isso. Daqui a pouco eu tinha mais serviço do que os caras. Porque direto entregando cartão na rua e conversando. Sempre fui, né, desenrolado na parte da venda também. Aí com aquele lucro que começou a entrar, eu comecei a comprar minhas ferramentas. Comprei uma furadeira, comprei uma coisinha e outra e tal. Comprei um carrinho, né? Meu primeiro carro foi um Uno vermelho 95. E eu tenho a foto dele até hoje. De vez em quando eu posto nas redes sociais. Meu primeiro carro. E dali começou o negócio. Ali que eu comecei a empreender de verdade, né? Sim. Não, show de bola. E deixa eu te perguntar uma coisa. Já deu pra perceber, né? Algumas dessas palavras de coragem, execução e ordem, mas... Dentro dessa trajetória, né? Algo que tu nem comentou aqui de repente, às vezes, mas qual foi o teu, hoje na tua vida, o teu posicionamento de coragem que tu consegue perceber mais assim? Tipo, foi na tua família, na tua empresa, enfim. Foi nesse período aí. Mas puder contar pra gente um pouco nessa história, ó, essa situação aqui eu tive que ter muita coragem. Consegue lembrar alguma coisa assim pra gente?
Cara, graças a Deus eu sempre fui um cara muito corajoso, né? Às vezes até demais. Às vezes até arrisquei muito. Sim. Sempre fui um cara que arrisca no negócio, né? Quando eu saí da loja do meu pai para ir trabalhar numa sorveteria com 14, 15 anos de idade, eu já tava arriscando. Eu tava saindo de algo que era do meu pai, que era controlado, eu ganhava café dele todo dia, eu podia chegar a hora que eu quisesse, podia sair a hora que eu quisesse, tinha liberdade. Sim. E eu saí para trabalhar para alguém, abrindo mão daquela liberdade que eu tinha com meu pai. Então foi o meu primeiro ponto de coragem, foi aí. Para sair da sorveteria e para uma mecânica, também tive que ter coragem. Né? Foi uma empresa grande da região, então assim, eu tinha que bater cartão, era um compromisso e uma responsabilidade maior, né? E para empreender ainda mais, né? Eu comecei... No Brasil ainda vivemos num país que, né, querendo ou não, a gente sabe a dificuldade de empreender, né? E tu ainda não só empreendeu, como hoje expandiu. Né? Tu falou, tem várias empresas, vários negócios ali. Exato. Vou contar depois um pouquinho mais sobre isso. E dentro disso, assim, ó, tu falou, distribuir o cartãozinho e tal. Hoje tu é um cara muito forte nas redes sociais, né? Tipo, tanto é que a gente... Quando o Juliano me mandou ali, tem um cara aqui top pra gente falar no podcast, né? Estamos começando o 3º podcast. Aí eu entrei no teu Instagram e falei, caramba, o cara ali né, tem um posicionamento firme, né? Começou o cartãozinho teu marketing, foi evoluindo. Quando que tu percebe a necessidade de tu migrar realmente de fato para o digital, né? Assim, eu preciso ser forte no digital. Quando que foi, né? Depois tu vai contar, vai perguntar, eu acho, sobre a questão de tu ser polêmico, por que a necessidade de fazer essa transição, né? Mas quando que foi? Eu lembro assim, foi nessa situação aqui, eu percebi que eu tava ficando para trás e entrei no digital de cabeça e tal. Eu lembro que foi na pandemia. Na pandemia. Bem na pandemia, todo mundo começou a ir pro digital, né? Virou algo meio que comum. E comigo não foi diferente. Eu comecei a pesquisar sobre isso, fiz alguns cursos sobre isso, entrei em alguns treinamentos, comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu comecei a me posicionar na rede social. Falar sobre mim. Aí, mais um ponto de coragem, abrir a câmera e falar, porque nessa época todo mundo queria, mas ainda estava muito travado, né? Hoje em dia já é mais comum. Mas ainda é difícil, né? Eu trabalho com cliente, meu Deus, Exato. Quantas pessoas têm dificuldade. Até hoje que já é comum, Imagina tem gente que tem essa dificuldade. Né? Imagina aquela época. Sim. Então assim, eu comecei a fazer live no Instagram. Que legal. Assim, live para 2 pessoas. Né? Mas tu lembra do tema assim que tu falava assim? Na época eu comecei a falar sobre climatização, que era o meu segmento. Eu comecei a me posicionar com ar-condicionado. No Instagram da minha empresa e tal, enfim, focando mais nisso, mostrando os nossos trabalhos, enfim. E aí com o tempo eu percebi o seguinte, que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não gostam de seguir uma empresa. Dificilmente alguém gosta de seguir uma empresa. Agora, o dono da empresa, quando o cara se posiciona, quando tu fala o que tu pensa, tu mostra a tua realidade, mostra o teu dia a dia, aí as pessoas vão se conectando, vão se identificando, né? Então eu sempre, desde 2020, eu produzo conteúdo na rede social. Só que assim, começou a dar um alcance mesmo, um engajamento a partir do ano passado. Foi aonde... Eu já produzi vários tipos de conteúdo diferente, já tenho quase 1000 posts ali no meu Instagram pessoal e sei lá quantos na minha rede da empresa. Mas teve um momento em que eu peguei uma das nossas reuniões, né, que eu faço reuniões periódicas com o meu time, com a minha equipe. Peguei uma dessas reuniões, fiz um corte, postei no Instagram e, cara, deu assim, questão de 2, 3 dias, bater 1 milhão de visualizações. Cara, assim. Deixa eu te perguntar, nessa época, não sei se é hoje ainda, mas tu mesmo que editava, cortava, fazia? Eu mesmo. Sempre foi o mesmo. Hoje é assim, hoje tem uma assessoria? Não, hoje eu tenho gente que faz. Legal. Hoje eu tenho o editor de vídeo, tenho o cara que cuida do tráfego, hoje tem um time, uma equipe que cuida dessas coisas pra mim. Né? E naquela época ali, então, foi nessa reunião que tu pegou um corte e tu lembra que tu falou nesse corte? Não, alguma coisa, uma frase, alguma coisa assim? Lembro exatamente. Essa foi uma ideia que eu tive final de semana em casa. Eu tava em casa e do nada eu lembrei disso. Eu pensei nisso, veio do nada assim na cabeça. E eu pensei, eu vou falar sobre isso na reunião. E aí, na hora veio outro eu assim, cara, eu vou gravar essa reunião, eu vou postar esse vídeo vai viralizar. Na hora eu já sabia. A minha ideia foi a seguinte... Eu vinha de uns problemas recorrentes, de algo que eu vinha falando várias vezes com a minha equipe. Eu vinha falando várias vezes sobre ter o cuidado na casa do cliente. Por exemplo, cara, tu vai fazer um serviço na casa do cliente, leva o salva-piso, a gente tem na empresa, a gente dá tudo que o cara precisa para executar o trabalho da melhor maneira possível. Toma cuidado para não arranhar a parede, toma cuidado com o equipamento, porque assim, tudo é prejuízo, né? Já aconteceu com a gente várias vezes, já quebrou espelho na casa de cliente, já quebrou piso, já estragou móvel, e sempre que acontece alguma coisa desse sentido, a gente tem que pagar, né? A gente não vai simplesmente virar as costas e tchau, obrigado, não, a gente tem que pagar.
Esses dias agora, não faz muito tempo, a gente pagou quase R$8.000 de piso para um cliente, porque quebrou um piso instalando um ar-condicionado. Aí a instalação de R$800, prejuízo de 8 mil. Daí, mais. Olha o tamanho do prejuízo, né? E eu vinha de uma sequência de reuniões em que a gente vinha batendo nessa tecla, falando sobre o cuidado dentro da casa do cliente. E aí na hora eu lembrei de uma coisa assim, eu tava em casa, tá ligado quando tu tá com o ócio criativo que o pessoal chama, né? A mente tá na caixa do nada e de repente, pá, brota uma ideia. Aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, pegar um copo, fazer uma reunião, pegar um copo e quebrar o copo na frente de todo mundo, assim, tipo, jogar o copo e quebrar ele. E depois fazer o seguinte, depois pegar e pedir desculpa. Pô, desculpa, foi sem querer. Tipo assim, beleza? Tu pode pedir desculpa, mas o copo quebrou. Foi quebrado. Não tem como tu voltar atrás. Tu não consegue juntar os pedaços de um copo depois que tu quebra ele, né? E aí, por que eu quis fazer isso? Porque eu queria... Quando tu só fala, quando é palavras, as palavras elas não geram o mesmo impacto de uma atitude. Principalmente se essa atitude for algo que quebra o padrão e for algo inesperado. Ninguém estava esperando que eu quebrasse um copo no meio de uma reunião. Né? Todo mundo se assustou. Sim. E quando tu se assusta, tu presta atenção. E aí tu para ouvir o que a pessoa tá dizendo. E aí na hora eu já pensei, isso vai dar um vídeo, isso vai viralizar, vai dar um corte, vai viralizar, vai ficar legal. Nessa época então, não tinha viralizado nenhum vídeo. Não, o máximo ali que eu tinha, acho que era, sei lá, 6, 7, 8 mil visualizações num vídeo. Tinha 2 mil seguidores no Instagram, 2 e pouco. E aí eu fiz isso, cheguei lá na reunião, fiz uma reunião, juntei todo mundo, junta aí, tá, não sei o que, peguei o copo e falei assim, ô Anderson, segura aí, joguei pra ele assim, ó. Na hora ele levou um susto que ninguém esperava, ninguém sabia disso, eu não falei pra ninguém. Ele tentou segurar e o copo, pá, quebrou no chão, deu aquele estouro, pô, o vidro pra tudo que é lado, todo mundo se arregalou assim. Aí eu falei, tá vendo, quando tu quebra alguma coisa, não adianta tu pedir desculpa, cara. Tu pode até se desculpar, mas não vai resolver o problema, tem que tomar cuidado. Sim. Tu tem que ser mais cuidadoso e tal e tal. E aí eu peguei e fiz um corte disso aí, publiquei e foi dito e feito. Quando viu, viralizou o vídeo. Tava viralizando. Isso faz um ano, tu falou, né? Tu comentou faz um ano, né? Isso faz mais ou menos um ano. Faz mais ou menos um ano. De lá pra cá, o que eu venho fazendo, né? Eu venho... Nessa época, e como esse vídeo viralizou, ele já deu uns... Sei lá, de 2 mil, já fui pra quase 10 mil seguidores ali, assim, em questão de poucos dias. E aí eu vi o seguinte, cara, agora eu vou precisar de alguém para me ajudar a editar os vídeos. Porque agora eu vou ter que ter uma sequência, eu vou ter que ter uma frequência, para não baixar esse engajamento, né? Porque até ali eu postava quando dava na telha, né? Sim. Ah, tive uma ideia, vou postar um vídeo e tal. A partir dali eu comecei a levar o negócio um pouco mais a sério. Dizer assim, não, eu vou começar a postar direto todo dia e tal, não sei o quê. Então eu comecei a pegar todo dia. E aí o meu editor de vídeos lá, o cara é malandro, ele já sabe, ele pega aqueles cortezinhos mais polêmicos. Sim, que dá galera. E joga. Às vezes até eu olho e penso assim, ó, isso aí não ficou meio fora de contexto, não foi bem isso que eu quis dizer. Ele cortou a parte que eu explico. Mas beleza, se funcionar tá bom. Aí posta lá e dito e feito, né? Legal. Confesso que eu vi um vídeo, quando ele mostrou teu Instagram, eu fui num vídeo, não vou lembrar muito assim as tuas palavras, né? Mas meio que tu tava dando uma bronca nos teus funcionários ali. Mas era uma reunião assim, aí tu comentou, porque não é qualquer um que trabalha na minha empresa. Tu tem que querer, tal, tem que ser proativo, blá. Aí, opa, meu, o cara é bem posicionado. Tem certeza, né? Sem os olhos. O cara é bravo, né? Tem gente que olha, pô, o cara é bravo. Cara. Mas isso é interessante, cara, porque como tu falou, né? E às vezes, beleza, mesmo que seja só um corte, mas é o que falta pra muita gente hoje em dia. É se posicionar e ser um cara intencional, né? Porque não adianta, fiz um corte ali, mas não viralizou, porque o corte às vezes não tem nada a ver com, entendeu? Agora isso aí trouxe um impacto, todo mundo veio o copo quebrando ali, interessante, né? E foi uma ideia tua. E tu percebeu que deu certo, tanto é que tá fazendo mais vezes, né? Mas pergunta aquilo que tu perguntou antes, nos bastidores aqui agora, vai lá. Ô Matheus, qual é a diferença do Matheus das redes sociais, né? E o Matheus lá na casa dele? Tu é também esse homem aí que tem sangue nos olhos, que... Fala o que precisa ser falado. São 3 mulheres, hein, cara? Pois é, 3 mulheres, né? Deus é bom contigo, né, irmão? Como que foi? Ou se tu é assim mesmo, essa pessoa, né? Que é enfática, tem sangue nos olhos, ou tu teve que se construir dessa forma? Cara, eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito calmo, né? Muito pacífico. Eu fui até demais, pra te falar a verdade. Certo. Eu era aquele cara muito bonzinho no início da minha trajetória, né? Até, inclusive, assim, a minha transição de ser um cara bonzinho para ser um cara mais firme e posicionado na empresa, eu fui obrigado a me tornar essa pessoa dentro da empresa, dentro daquele ambiente. Certo. Eu fui obrigado a me tornar nisso, né?
Por que eu digo que eu fui obrigado a me tornar nisso? Porque o negócio é o seguinte, eu comecei o meu negócio sozinho, né? Minha empresa sozinho. E eu comecei cara, eu sempre fui desenrolado, um bom vendedor, um bom executor de tarefas, né? Sempre fui um bom instalador de ar-condicionado. Naquilo que eu me propunha a fazer, eu sempre fiz bem. E quando eu comecei a crescer, eu tive que contratar pessoas. Eu pensei que todo mundo ia ser igual eu. Eu achei que os caras iam chegar na empresa e iam trabalhar igual eu trabalhava. E lei do engano, né? Me enganei nessa parada aí. Não foi. Os caras chegavam, eles faltavam. Na época eu tinha que buscar o cara em casa. Chegava lá, tinha um cara que eu tinha que tirar ele da cama para ir trabalhar comigo. Então, assim, eu passei muito trabalho com equipe, com mão de obra. E aí passou várias pessoas na minha empresa. Nesse processo aí eu batalhando, lutando, tentando formar um time, tentando atender a demanda, né? Porque graças a Deus eu sempre vendi muito bem, eu sempre atendi muito bem os clientes. E eu sempre executei um bom trabalho. E aí eu tive muitos clientes. Só que, cara, a minha equipe não estava me acompanhando. Eu não estava conseguindo passar a minha forma de trabalhar para a equipe. Tanto é que assim, a empresa cresceu rápido. Em pouco tempo eu tinha 25 colaboradores nessa época. Só que a empresa era uma bagunça. Era 25 colaboradores, mas é assim, todo dia quebrava carro, sumia ferramenta, sumia material das obras. Dava retorno pra caramba, tudo que fazia dava retorno, que é garantia, né? Lá faz o serviço, estraga alguma coisa, dá algum retorno, uma garantia, enfim. Então o negócio começou a dar prejuízo. Ele cresceu rápido, mas começou a dar prejuízo. E aí eu peguei empréstimo no banco, peguei 50 mil, depois peguei mais 50, depois peguei mais 100, depois eu financiei os carros tudo. Então assim, chegou um ponto em que eu estava endividado. Nossa. E eu olhei e falei o seguinte, o negócio não vai sustentar, o negócio vai quebrar. Eu vou perder a empresa e não só a empresa, eu vou perder tudo que eu tenho, porque a dívida que eu tinha era maior do que o patrimônio que eu tinha, enfim. Estava praticamente quebrado, digamos assim, né? E aí eu pensei comigo o seguinte, cara, não tá dando certo do jeito que eu tô tentando fazer. E eu era um cara muito bonzinho nessa época. Eu ajudava todo mundo, eu dava... O cara vinha, tudo que eles vinham pedir eu dava. Se vinham pedir aumento eu dava. Chegava atrasado, beleza, não dá nada, tá, vamos trabalhar e tal. Então tudo que acontecia na empresa eu relevava. Tudo eu levava de forma tranquila. Na minha cabeça eu tinha que ser bonzinho, eu tinha que ser amigo dos caras para eles querer trabalhar na empresa e querer dar resultado para a empresa. E eu estava enganado, não é assim que funciona uma empresa. A empresa não funciona sem comando, né? Tanto é que nessa época, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a visitar alguns empresários da região, bater na porta de quem estava dando certo e perguntar para eles, cara, o que tu fez que o teu negócio está dando certo? Caramba, eu preciso de ajuda porque na minha empresa não tá indo bem. Aí eu comecei a me aconselhar com alguns empresários que abriram a porta para mim, conversaram, me deram bons conselhos. Eu comecei a ler alguns livros sobre liderança, comecei a me aproximar de pessoas que estavam tendo resultado. E eu comecei a aprender com elas a liderar, a ter cultura na empresa. Então nessa época eu aprendi sobre cultura. E aí eu aprendi que a cultura da empresa ela é maior do que tudo dentro da empresa, né? A coisa mais importante, porque é o que vai determinar o rumo do teu negócio. E aí eu comecei a mudar. Primeiro eu tive que mudar o meu pensamento, a minha forma de pensar. Né? Porque eu achava que eu tinha que ser um cara bonzinho com todo mundo, então eu tive que mudar a minha visão sobre isso. Depois de mudar o meu pensamento, eu comecei a mudar as minhas atitudes. O meu jeito de falar, o meu jeito de me comportar com o meu time, o meu jeito de liderar as coisas, de dar consequência para as coisas, né? Eu comecei a ser um pouco mais fechado, um pouco mais firme, um pouco mais duro, né? Comecei a dizer não, aprendi a dizer não, que eu não sabia dizer não. Certo. Comecei a dizer não, comecei a negar, comecei a cobrar, comecei a ser mais firme. Nessa época, a equipe que estava comigo, dos 25, eles sentiram o choque de cultura. E aí é lógico que gera um desconforto, né? O cara estava acostumado a ser daquele jeito, de repente mudou. Algumas pessoas até falaram para mim, cara, tu não é mais o mesmo, tu tá diferente, tu mudou. E eu pensava, que bom, ainda bem porque não estava dando certo daquele jeito. Então eu fui obrigado a mudar, né? E aí eu comecei a ser esse cara mais firme, né? De lá pra cá, daqueles 25 que estavam comigo, eu tenho 2 só até hoje. E aí eu mudei todo o time. Alguns eu demiti, alguns pediram pra sair. Não aguentaram a pressão? Não aguentaram a pressão, até porque é diferente a forma de conduzir as coisas. Só que é o seguinte, aqueles que ficaram comigo, esses eram os caras que eram trabalhadores, que davam resultado, que eram parecidos comigo, só que não necessariamente eles eram reconhecidos. Porque eu tratava todo mundo igual. Certo.
Né? E aí eu mudei a minha forma de tratar, comecei a tratar por meritocracia. Aquele que merece mais, que dá mais resultado, cresce. Aquele que não entrega resultado, aquele que é ruim, eu tiro do time, desligo e tá acabado, né? Eu não quero, hoje eu falo abertamente para todo mundo na empresa, falo nas redes sociais, cara, eu não quero vadio na minha empresa, eu não quero preguiçoso, eu não quero mimizento. Se é para te vir para cá para reclamar, para achar ruim, para não concordar, dizer, não concordo com isso, eu não gosto daquilo. Não. Cara, abre a tua empresa ou vai trabalhar em outro lugar, mas aqui tu não vai ficar. Sim. Eu só quero comigo o cara que realmente acredita em mim, acredita na minha cultura, acredita nos meus valores, nos meus princípios e aceita essa forma de conduzir as coisas. Esse cara vai ser bem reconhecido, ele vai crescer na empresa, ele vai ganhar bem para isso. Agora, quem não for, quem atrapalhar o time, tiro fora. Hoje eu não tenho mais pena, não tenho medo. Né? Mas eu tenho 2 filhos para criar. Cara, eu também tenho. Eu tenho e muito mais do que os 2 filhos para criar. Eu tenho uma empresa para cuidar. E muitas famílias dependem de mim. Se eu deixar alguém entrar e contaminar o time, e afundar o barco, e afundar a empresa, a culpa é minha, a responsabilidade é minha de ter deixado alguém fazer isso. Sim. Então eu não posso deixar alguém fazer isso. Se eu perceber que o cara vai desalinhar o time, eu já desligo ele rápido. O cara nem esquenta o banco. Fica 2, 3 dias, já manda embora. Né? E aí tem gente que até fala, né? Mas tu não te preocupa com a rotatividade, porque hoje tem muito problema com mão de obra, que tem não sei o quê. Isso aí. Eu falo o seguinte, eu prefiro uma rotatividade saudável para ficar com os caras bons, né, do que ter gente ruim na empresa. Aí, por causa da rotatividade, eu vou abrir mão da cultura da empresa. Não posso demitir o cara porque eu não quero ter rotatividade. Aí fica com um cara ruim na empresa, perde a empresa. Sim. Não faz sentido, né? A gente teve um problema com um cliente, não vou falar o nome, é claro, né? Um cliente ano passado ali que eu trabalho com marketing também. E aí ele falou, olha, eu vou ter que cortar o marketing por um tempo, porque a gente teve alguns problemas aqui dentro da empresa, com funcionários. Essa é uma questão aí. A cultura não bem definida, acabou interferindo na questão de serviço dele, né? Enfim, daí beleza, aceitamos uma boa, daí agora esse começo de ano eles voltaram com a gente e eles abriram isso pra gente. O problema deles era que eles não tinham uma cultura, então entrar qualquer um ali, ficar uma bagunça, né? E isso é interessante, porque a cultura é bem definida entre o cara já sabendo como é que funciona o negócio. Se ele não sabe como funciona, ele vai entrar ali e vai querer opinar, vai querer tentar, né? Isso é interessante, porque funciona, uma analogia, né? Funciona igual quando a pessoa vem de um outro estado, um exemplo, eu sou paraense. Quando eu vim pra cá, eu lembro até hoje, minha mãe explicou pra gente, pro meu irmão, como é que funcionava a cultura de Santa Catarina. Lá é frio, lá eles falam bar, lá não tem açaí, não tem maniçol, não tem tacacá. Então a gente vai ter que se adaptar à cultura de Santa Catarina. A gente já estava preparado para aquilo ali. Sim. Era uma outra vida, de certa forma, um outro mundo, né? Porque as pessoas até falam, quem vai parar percebe que é uma cultura bem diferente, né? Em tudo, clima, enfim, né? Então a gente sabia, tá bem definido pra gente, a gente foi, veio e acertou. Agora uma empresa funciona igual. E o interessante é que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Uma empresa começa a crescer, mas peraí, onde eu quero chegar? Como é que funciona a minha empresa? Então fala pra gente um pouquinho, alguns pontos dessa cultura, né? Princípios, valores, tu deixou aqui um pouquinho, né? Mas tenta ser mais direto assim, olha, minha cultura da empresa é assim, tem que chegar no horário, se não chegar, tá demitido. Explica pra nós quais são os valores, né, da tua cultura. A nossa cultura ela é baseada em 4 pilares da empresa, né? Segurança, qualidade, agilidade e respeito. Quebrou qualquer um desses pilares da empresa, tá fora dela. Não importa quem é, até eu. Eu tenho um acordo com o meu sócio, que inclusive acho que eu esqueci de falar, um desses 2 que ficaram dessa época, um deles é meu sócio hoje. Caramba, que legal. O cara abraçou tanto a causa, vestiu a camisa da empresa, já agia como um dono. Né? Tanto é que quando eu mudei e fiz essa transição de cultura, ele falava assim, cara, agora sim, agora tá bom, agora tu tá indo num caminho bom e tal. Então, a cultura é assim, quando tu muda o teu posicionamento, tu começa a beneficiar o cara bom. Sim, e tu começa a dificultar a vida do cara ruim. Agora, quando tu é um cara frouxo, um cara um cara bonzinho, tu vai dificultar a vida do cara bom e tu vai facilitar a vida do ruim. Por quê? Porque tu trata todo mundo igual. Tu começa a dar o mesmo reconhecimento para todo mundo. Aí aquele cara que é bom, ele se desanima, porque ele pensa, esse cara tá aqui do meu lado, é vadio, é preguiçoso, eu trabalho o dobro do que ele e ele ganha a mesma coisa que eu, é tratado igual eu. Sim. Então, quando ele pede aumento, ele ganha. Vale a pena, né? O cara chega atrasado, nada acontece. Então, qual é o incentivo que o cara tem de chegar no horário
de ser organizado, de ser limpo, não tem incentivo nenhum. Sim. Agora, quando tu se posiciona e tu começa a penalizar aquele que erra, tu tá beneficiando o cara que não erra. É a mesma coisa tu fazer uma reunião, fazer um evento marcado para 7 horas. Aí dá 7 horas, aí tu fala assim, pessoal, nós vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, porque o pessoal tá atrasado. É um desrespeito com quem chegou no horário. Né? Sim. Então é a mesma coisa numa empresa, na cultura da empresa. Quando eu me posicionei, o cara falou, agora sim, agora o negócio vai andar, tamo junto e tal. O cara ficou melhor ainda, ele já era bom, ele ficou melhor ainda. Tanto é que eu trouxe ele para sócio, dei uma participação da empresa para ele, porque eu vi o seguinte, eu não posso perder esse cara, vou transformar ele em sócio da empresa e ele vai me ajudar a carregar o peso, carregar a cultura da empresa, né? Beleza, qual era a pergunta mesmo? Tá, eu voltei. Te direcionar aqui, legal. Tem mais aí água aí, não? Tu falou, tem, né? Tu falou um negócio interessante ali, que até tu, se não se encaminhar dentro... Pilares, boa, verdade. O sócio te dá um puxão de orelha. Obrigado, gente boa. Então, nós fizemos um acordo, certo? Eu e meu sócio, nós temos um acordo de sócios. E lá dentro está escrito que se algum dos sócios quebrar os pilares da empresa... Obrigado, tá? Se ele quebrar a cultura da empresa, ele precisa ser desligado da empresa. Caramba. Até eu que sou o fundador da empresa. Eu comecei ela. Se eu quebrar os pilares, eu tô fora. Sim. Por que a gente fez Corajoso, isso? Hein? Corajoso. Mas por que a gente fez isso? Para mostrar para todo mundo o seguinte. A cultura da empresa é mais importante do que o dono da empresa. É isso aí. Então as coisas aqui não acontecem porque eu quero. Porque é a cultura da empresa. E todo mundo tem que seguir. Então não existe exceção. Não existe exceção. Tanto é que eu já tive que desligar várias pessoas boas que eu gostava. Eu demiti um cara recentemente que eu gostava muito dele. Era um cara bom tecnicamente. O cara pegou as coisas muito rápido. Ele entrou como auxiliar. Em pouco tempo ele já era mecânico de climatização. Ele resolvia problema pra caramba. Ele era um cara muito ágil, muito rápido, muito eficiente no trabalho dele, né? Só que ele era um cara que ele começou a ter problemas de cultura depois de um tempo. No começo ele era muito bom. Depois ele começou a chegar atrasado. Ele começou a ter alguns problemas de comportamento dentro da empresa que começaram a ferir a hierarquia da empresa, a liderança, a regra. E eu conversei com ele 1, 2 e na terceira vez eu demiti ele. Na primeira vez eu falei para ele o seguinte. Eu falei bem para ele assim, ó. Cara, tu sabe que tu é um cara bom. Tu sabe que eu gosto de ti, tu é muito bom tecnicamente, tu já cresceu bastante aqui na empresa, tu ganha um bom salário. Ele entrou, ele não tinha nada. Depois de um tempo ele comprou uma moto, depois de um tempo ele comprou um carro, então ele estava crescendo. Sim. E eu falei para ele, eu gosto de ti, só que tu tá pecando nisso e nisso e nisso. E tu sabe que a nossa cultura não aceita isso. Então a minha pergunta para ti é, tu tá fazendo isso de propósito porque tu quer sair? Se for isso, tu me avisa que eu te demito, pago toda a tua rescisão, não tem problema nenhum. Não é por causa disso que eu vou... tu não precisa enrolar para ser demitido. Tem gente que é assim, né? Chega na empresa, eu quero sair, mas eu não quero pedir demissão. Sim. Então eu vou começar a enrolar para eles me mandar embora. Eu perguntei para ele, esse é o teu caso? Se for o teu caso, eu te desligo agora. Não precisa tu fazer isso. Não, cara, eu gosto do emprego, eu quero continuar e tal. Então tá, beleza, tu quer continuar, né? Então tu precisa mudar essa atitude. Nós estamos conversando hoje pela primeira vez. Eu só vou conversar contigo mais uma vez, na terceira não vai ter. Aí aconteceu de novo, na segunda vez... inclusive nessa primeira vez eu até fiz o seguinte. Deixa eu lembrar exatamente, porque a gente já tinha conversado uma vez assim, meio que por cima. Tá. Aí essa vez foi uma conversa séria. Entendi. E nessa conversa séria, eu fiz o aviso dele. Eu falei, cara, o teu aviso tá aqui, tá pronto. Se tu mudar essa atitude, eu rasgo o teu aviso daqui 30 dias. Se tu não mudar, daqui 30 dias tu tá fora. E aí ele mudou, ele melhorou. Deu 30 dias, a gente rasgou o aviso dele. Beleza, passou. Só que depois ele começou a fazer de novo. Aquelas coisinhas. Aí eu chamei ele e falei assim, ó, cara... Tu sabe que eu gosto de ti, tu é um cara produtivo. Eu gostaria muito de que tu continuasse na empresa. Provavelmente tu ia crescer, ia ter um bom futuro aqui pela frente. Mas eu não posso tolerar esse tipo de atitude. Aqui dentro da empresa a gente não pode tolerar isso. Tu sabe que a cultura é mais importante do que as pessoas que estão aqui dentro. Infelizmente não dá mais para te continuar aqui. Boa sorte para ti, Deus te abençoe e é isso aí.
E seguiu a vida. Segue a vida. É que isso, como tu falou, tu tem que cumprir com a tua palavra, meio que gosta, meio que dói, né? Mas é a cultura da empresa, né? Tem que cumprir com a palavra. Hoje eu postei um vídeo, inclusive, no Instagram falando sobre isso. Se tu falou que vai fazer, faça. Não importa se tu tá prometendo pro teu filho, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu funcionário, pro cara que tu nunca viu na vida. Prometeu, faça. Na tua empresa, se tu falar pro cara o seguinte, se tu chegar atrasado, eu vou te desligar da empresa. Se o cara chegar atrasado, desliga. Às vezes o cara pensa assim, não, vou dar mais uma chance. Cara, de novo tu chegou atrasado. Se tu chegar atrasado de novo, tu vai ser desligado da empresa. Aí o cara chega, nada acontece. Qual é a mensagem que tu tá passando para as pessoas? Aqui tu pode fazer o que tu quiser, o que ele fala não vale de nada. Aí tu faz uma reunião, fala um monte de coisa, fica uma hora falando, entra aqui, sai aqui, porque tudo abobrinha, o que tu falou não adiantou nada. E automaticamente acaba até diluindo a autoridade da pessoa, né? Ali do gestor ou do empreendedor, né? Eu atendo alguns empreendedores da cidade e a grande questão é a mesma cultura, né? A empresa está fluindo tudo, só que daí, por não ter uma cultura estabelecida, automaticamente acaba ruindo tudo. Ainda que tenha um retorno financeiro legal, mas aí tem um desgaste emocional, tem, né, a questão de essa rotatividade, que não é uma rotatividade saudável, porque daí querendo não, a pessoa, por não ter uma cultura clara, acaba deixando qualquer pessoa entrar, né, e ficar. E o desgaste emocional. Eu queria fazer uma pergunta, né? Em todo esse processo que tu passou, e hoje, né, já está com a empresa mais estabelecida, já tem, né, um nome aí na praça, como que foi para ti essa transição, né, do Matheus, que era mais passivo, para o Matheus entender agora que precisa ter esse posicionamento um pouco mais assertivo, posicionado, emocionalmente falando, assim? Chegou a ter um choque de emocional ou foi razão, foi para cima mesmo e vou fazer o que precisa ser feito? Boa pergunta, tá? Essa pergunta é interessante. E realmente é o seguinte, quando tu começa a se posicionar nesse formato, ele traz uma carga, um peso emocional. Porque aí tu é obrigado às vezes a dizer não para uma pessoa que tu não gostaria de dizer não. E aí tu tem que se posicionar numa situação em que tu não gostaria de se posicionar. Porque é muito mais fácil quando tu vê alguma situação adversa, alguma situação de conflito, é muito mais fácil tu se ausentar da responsabilidade. Tu pode ver, a maioria das pessoas, elas não gostam de tomar atitude. Tu vê duas pessoas discutindo na rua, ninguém quer ir lá apartar a briga ou esse tipo de coisa, né? Sempre que acontece alguma situação, é muito mais fácil o cara se isentar, fingir que não viu, deixar passar. Agora, quando tu assume a responsabilidade, tu assume a frente, assume a liderança, tu vê uma situação, tu vai e resolve. Tu vê um cara que tá deixando a desejar, tu chega pra ele e cobra firme, né? De homem pra homem, chega e dá aquela palavra, cara, isso não é aceitável aqui dentro da empresa. Se tu continuar, tu vai ser desligado aqui na empresa. Não é confortável fazer isso, né? E isso, querendo ou não, traz uma carga, um peso emocional, né? Até eu aproveito para linkar com aquilo que tu me perguntou no início, se eu sou em casa assim também. Em casa eu sou totalmente diferente, né? É como se eu tivesse... quando eu vou para a empresa, eu vou para a batalha, é como se eu estivesse indo para uma guerra. Eu vou com as armaduras e vestido pronto para a guerra. Certo. Eu estou sempre pronto para a guerra. Inclusive, tem uma frase que eu carrego comigo, que eu não lembro de quem é, que é o seguinte: se tu quer viver em paz, esteja sempre pronto para a guerra. Então tu tem que estar sempre pronto para a guerra. Sempre pronto para dizer não, sempre pronto para o embate, sempre pronto para o conflito, sempre pronto para tomar decisões difíceis. Né? Desligar pessoas que tu não gostaria... Tomar decisão difícil, porque às vezes tem um cara que é importante na empresa, é uma peça-chave, que tu sabe que se perder ele vai te prejudicar muito. Sim. Então é uma decisão muito difícil, mas tu tem que estar sempre pronto para esse tipo de situação difícil. De saber o seguinte, cara, se eu tiver que desligar ele, por exemplo, se eu tiver que desligar o meu sócio hoje, cara, vai ser muito difícil, mas eu tenho que estar pronto para isso. Se tu quer viver em paz, tu tem que estar pronto pra guerra a todo momento. E eu deixo isso claro pra ele. Sim. Cara, se tu vacilar e tu pisar na bola, tu tá fora, meu. Mesmo sendo meu sócio. Então, assim, ele sabe que eu tô pronto pra guerra. E ele sabe que eu não tô blefando, que eu tô falando sério. Então é por isso que a gente vive em paz. Sim. Porque a gente tá pronto pra guerra. Agora, em casa, quando eu tô em casa, aí eu tenho que tirar as minhas armaduras, mostrar as minhas fragilidades, né? Ser acolhido, né? Pela minha esposa, pela minha mulher. A gente conversa, enfim.
Eu tento não levar dificuldades para dentro de casa. Minhas guerras eu luto lá na rua. Eu não trago minhas guerras para dentro de casa. Com elas é outra história. Certo. Principalmente porque eu tenho 2 filhas, né? 2 filhas meninas, 2 crianças. Então eu tenho que tá bem para brincar com elas. Então é totalmente diferente, né? Sim. O meu comportamento, a minha forma de agir, de ensinar. Eu tenho que ser um pai amoroso, tenho que ser um pai carinhoso, né? Eu sei que meninas, elas têm essa necessidade do vínculo com o pai, do afeto com o pai. Sim. E as minhas filhas, elas têm muito afeto meu, né? Elas gostam muito de mim. Elas são muito apegadas. Legal. Eu chego em casa, elas pulam, elas grudam no meu pescoço, eu brinco com elas. Então é totalmente diferente, né? O Matheus pai em casa e o Matheus empresário com os colaboradores. E elas têm quantos anos? 3 e 5. Oh, legal. Tem uma de 3 e uma de 5. Não, até eu fiz essa pergunta, porque quando tu fala sobre teu pai, né? Que ele é um pouco medroso, tu falou, né? A questão de expandir e tudo mais. E talvez deve ser até mesmo pelo fato dessa questão relacional com o próprio colaborador, né? Que há um desgaste, né, tem que cobrar, tem que... E não é todo mundo que está preparado para ter esse tipo de postura. Exato. Né? Ou às vezes contrata alguém para poder fazer esse tipo de intervenção, ou deixa o negócio ruir porque a pessoa ela não que não tem capacidade, mas ela não se permite, né, construir esse, como tu falou, né, ter as armaduras adequadas para poder ir para a guerra. E tu se permitiu fazer isso, né? E diante de todo esse cenário que tu viveu, tu consegue perceber que o teu sócio, tu conseguiu imprimir isso. Hoje, como tu percebe a atmosfera da tua empresa por meio dessa tua postura que tu tens agora, assim, sabe? Tu percebe que o pessoal entende, ou tu acha que o pessoal, vamos fazer aqui porque tal, ou tu percebe, não, eles estão entendendo e estão cumprindo aquilo que de fato precisa ser feito? Totalmente, cara. Mudou muito a atmosfera dentro da empresa, mudou o relacionamento com o pessoal. E hoje a nossa equipe, eles entendem, eles já entram com essa mentalidade. E quem entra na empresa já entra sabendo que é assim, querendo cumprir as regras da empresa, querendo crescer dentro da empresa. Porque assim, de contrapartida, quando a gente fez isso, a empresa começou a dar muito mais resultado. Pois é, isso foi a transição realmente de fato da tua... Vamos colocar aí, decadência, né? Sim. Pro teu auge hoje, foi essa questão da cultura mesmo. 100% isso. E hoje, assim, a gente veio de um vale, né? Hoje a gente está vivendo os melhores momentos da empresa que a gente já teve até hoje. Recorde de faturamento, de lucratividade, de caixa na empresa. Nossa. A empresa hoje está muito bem organizada e estruturada. E, consequentemente, a gente paga os maiores salários do Brasil do nosso segmento. Que legal, cara. Não tem técnico de ar-condicionado que ganha o que os nossos técnicos ganham, né? Se dá um corte, hein? Vai chover na tua empresa. Pois é. Então, assim, hoje eu tenho técnico CLT ganhando 8 mil por mês, ganhando... Tem vaga lá? Que legal, passa cara. Pelo processo seletivo, Caramba, tem. Que legal. Então, assim, os caras entram... Por exemplo, tem um exemplo de um cara lá que ele entrou, ele não sabia nada de ar-condicionado, nunca tinha trabalhado com isso na vida. Em 6 meses ele já era mecânico nível 1. Ele aprendeu rápido as coisas, pegou rápido, porque a gente é intenso. Começa como auxiliar e vai indo, crescendo. Exato. Começa com auxiliar nível 1, então ele tem auxiliar 1, 2 e 3. Aí depois ele passa para mecânico nível 1. Mecânico 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu tenho encarregado, gerente e sócio. Legal. Isso eu tenho um plano de carreira, né, muito bem estruturado, muito bem formulado. Esse plano de carreira está colado na parede da oficina. Todo mundo pode chegar todo dia, olhar, ler, ver qual item falta para ele ir para o próximo nível. Interessante. Então, geralmente a média é o seguinte: o cara entra como auxiliar nível 1, dá ali 2, 3 meses ele já passa para auxiliar nível 2, 2, 3 meses passa para auxiliar nível 3, mais ou menos uns 2, 3 meses, aí no total de um ano ele passa para mecânico nível 1. E aí, assim, mecânico nível 1, aí depois de um tempo ele passa para mecânico 2, 3, 4 ou 5. Esse cara que está comigo ali, ele foi um caso atípico, ele pegou as coisas muito rápido e em menos de 6 meses ele passou para mecânico nível 1, porque eu digo o seguinte, não é o tempo de trabalho. Lá nos pré-requisitos, eu tenho cada função, eu tenho uns 10 itens que são de comportamento e de atitudes que o cara tem que ter dentro da empresa. E itens que ele tem que saber fazer, da nossa parte mais técnica, né? Mas não tem tempo de serviço. Sim. O cara, se ele entrar e cumprir todos os pré-requisitos para ser um mecânico em uma semana, ele vai ser um mecânico em uma semana. Não existe uma regra de tempo. Sim. Então esse cara, ele foi em 6 meses, ele foi para mecânico nível 1, depois de um pouquinho tempo ele foi para mecânico nível 2 e agora ele está sendo treinado e preparado para ser encarregado. Que legal. Então ele já está ganhando um bom salário
Ele tem agora 2 anos de empresa. Inclusive, esses dias ele falou para mim, cara, eu nunca imaginei que eu ia estar ganhando esse salário na minha vida. Que legal, cara. Antes de trabalhar comigo, ele trabalhou 7 anos em outra empresa. Não era do mesmo segmento que o nosso, né? Era outra empresa. E ele fazia turno, aquele 6x2. Então ele trabalhava sábado, domingo, feriado, primeiro do ano, estourando fogos, ele lá trabalhando, né? Trabalhou 7 anos lá. E ele disse que hoje ele ganha 3 vezes o salário que ele ganhava lá. Meu Deus. Que legal. Com o tempo diferente, né? Mais livre e tal. Exato. E aí é o seguinte, lembra que eu falei o seguinte, que quando tu tens uma postura, uma cultura forte, tu valoriza o cara bom? Sim. Então hoje os caras bons, eles são valorizados comigo. Aqueles caras que muita gente chega às vezes e fala assim pra mim, ó, ah, mas eu tô me esforçando a vida inteira e não sou reconhecido. Aí eu falo o seguinte, ou tu tá no lugar errado, ou tu não tá se esforçando direito. Tu acha que tá se esforçando, mas não Tu tá. acha que tá se esforçando, mas tu não tá gerando resultado. Porque assim, tem gente que cisca, se bate o dia inteiro, mas não resolve nada, né? Sim. Não traz resultado pra empresa. O cara tem que trazer resultado pra empresa. Então, ou tu tá no lugar errado, né? A empresa realmente não te valoriza. Por exemplo, se tu for ver a água no mercado é R$2, R$1. Na padaria é 5, no aeroporto é 18, a mesma água. Porque ela tá em locais diferentes. Então, na empresa é a mesma coisa. Ou tu tá na empresa errada, ou tu tá agindo da forma errada, tu não tá bem posicionado. Enfim. Então, lá na minha empresa, hoje a gente realmente valoriza os caras que são bons. Eles realmente têm bons salários. Só que a ideia que eu vendo para eles é o seguinte, para ti ter um bom salário, a empresa tem que ter resultado. Como que eu vou te pagar aí 7, 8 mil por mês se a empresa não tem dinheiro, não tem caixa, a gente tá... Pô, não tem como. Agora, tá indo bem. Inclusive, uma coisa que a gente sempre faz, de vez em quando eu e meu sócio a gente conversa. Cara, a empresa tá indo bem, tá fluindo, tá dando lucro, a gente tá com caixa aqui, a gente tem margem. Vamos pegar uma parte desse caixa, vamos distribuir pra galera, vamos dar um troco a mais de cada aí, vamos. E isso no caso assim, esporadicamente, né? Não tem um negócio, todo final... Tem empresa que faz assim, todo final de ano a gente vai lá e fazer um... Não, mas vocês viram, avaliaram, chegou em agosto, perceberam, no mês assim que vocês decidirem... Exato, é esporadicamente, legal, não tem regra pra isso, não tem nenhum... Uma surpresa assim, de repente vê lá... Uma surpresa, porque assim, a gente paga em cima de algum evento extraordinário, assim, resultado extraordinário, fora do comum. Pô, esse mês foi bom demais. Vamos pegar um pouco disso aqui, vamos dividir com a galera, né? E a gente faz aumentos esporádicos também, a gente não faz aumento só pelo dissídio. Certo. Geralmente as empresas seguem o dissídio, né? A gente faz às vezes 3, 4 aumentos no ano. Que legal, cara. Dependendo como as coisas vão indo, a gente vai evoluindo com eles também, né? Que show. Ô, Matheus, isso é interessante, um negócio que eu tava anotando aqui, né? A gente não pode confundir o seguinte, teu posicionamento de uma postura de autoridade, mas não de arrogância, né? Não, exemplo, jamais. Eu trabalhei quando eu trabalhava de CLT, né, empresa de confecção, tinha patrão que era muito arrogante, cara. Então é muito diferente, né? Chegava chutando a porta, xingando, desrespeitando, e isso é totalmente diferente. A tua cultura funcionou não por uma arrogância, mas por uma postura de posicionamento firme, né? Exato. Totalmente diferente. Isso é muito diferente, né? Porque, vamos colocar o exemplo de Jesus. Jesus ele tinha autoridade, mas não era arrogante. Exato. Né? Então as pessoas não podem confundir isso, né? A tua postura é de autoridade, né? Bem posicionado, bem firme. E isso a pessoa vai te ler e vai saber, não, tem que ser assim porque funciona assim e deu, né? Que legal, cara. Exato, olha só, foi interessante tu ter citado Jesus também, porque assim, Jesus ele era um cara que tinha autoridade, ele era um cara calmo, só que assim, teve um momento que ele entrou no templo, virou as mesas, quebrou tudo, chutou tudo, né, deu com o rei lá e tal. Por quê? Porque tava tudo errado e ele tinha zelo pela casa do pai. Né? E o empresário é a mesma coisa, ele tem que ter zelo pela empresa dele, porque foi algo que Deus confiou à mão dele, né? Foi algo que Deus... Então é o seguinte, o cara tem que ter zelo pela empresa. Top. E quando tu deixa as coisas tudo à vontade, vira bagunça. Então, às vezes, tu tem que chegar lá e virar as mesas mesmo, quebrar tudo, dizer tá tudo errado, não é assim que funciona. Desconstruir pra construir, né? Exato, às vezes o cara tem que fazer uma dessas. Só que assim, ó, é claro, é como tu falou, eu nunca faltei com respeito com o colaborador, eu nunca precisei alterar o meu tom de voz, gritar com alguém, brigar, falar um palavrão, chamar o cara. Tá. Nunca. Sempre foi o seguinte, cara, é preto no branco, é assim que funciona. Quer seguir? Continua. Não quer? Tá tudo certo, meu amigo. A amizade continua. Tanto é que é o seguinte, eu não tenho na empresa parente, eu não tenho amigos que, tipo assim, o cara é meu amigo, eu vou botar na empresa e tal. Justamente para não ter esse vínculo de ter aquele cara que é diferenciado, que eu valorizo mais ele, porque ele é meu parente, ou enfim. Porque eu falo para ele o seguinte, não é por amizade, não é porque é família, não é por resultado, é por mérito. Tu quer seguir, quer crescer, o plano tá aqui, ó, tá desenhado. Legal. Beleza, vamos crescer junto, vamos evoluir, vamos pegar junto.
Eu sou o cara que eu pego junto com o time, cara. Eu trabalho junto com o time. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. O meu sócio é assim também. Eu ia perguntar isso, assim, tu ainda continua na parte de execução ou hoje fica mais a questão de gerenciar, liderar essa galera? Então, o que acontece? Eu até pouco tempo atrás, eu era muito da operação, né? Eu tava junto com a galera. Se precisar virar a noite junto, eu viro. Já aconteceu, né? Tá. Agora, o que a gente entendeu? É mais eficiente eu estar mais envolvido na parte administrativa da empresa, porque é a minha especialidade, e o meu sócio está mais envolvido na parte operacional, Legal. porque é a especialidade dele. Show de bola. Então a gente combinou o seguinte, cara, a parte operacional é contigo, tu cuida disso aqui, é tua responsabilidade. Não que eu não possa ajudar e intervir quando precisa, eu posso, e eu vou e eu faço. Sim. Mesma coisa a parte administrativa, é minha responsabilidade. Mas ele também pode atuar, intervir ou me substituir, enfim. Sim. Nós dois temos esse combinado, né? Então hoje eu estou um pouco mais focado na parte administrativa do negócio. Sim, não, legal. Show. Ô Matheus, e agora entrando numa outra área também, que acredito que surgiu por conta disso aí. Hoje tu presta mentoria, né? Tu tem uma turma de mentorados. Como é que funciona a tua mentoria? E como é que tu migrou para isso, né? Sendo um cara que se considera, ou seja, tímido, né? Mas de repente foi evoluindo. Como é que foi também essa transição aí, cara? Porque veio de um posicionamento ali, de uma empresa que estava praticamente indo à falência, pode-se dizer assim, reorganizou, estruturou, hoje está num nível excelente e hoje também tu é mentor. Como é que funciona essa transição? Como é que tu chegou nisso? Cara, eu acredito que de alguma forma muitos empresários começaram a se inspirar em mim, na minha trajetória, na minha história. Legal. De olhar e tipo assim, ó, pô, o cara começou de baixo, o cara de família pobre, escola pública igual eu, e conseguiu, né, ter uma empresa legal, tem bastante carro lá, uma equipe legal, pô, faturamento e tal. E aí eu passei por esse período, né? Às vezes eu compartilho isso nas redes sociais também e isso inspira muitas pessoas. Porque eles falam o seguinte, cara, eu também tinha esse problema na minha empresa. Aliás, eu tenho esse problema na minha empresa. Problema de cultura, problema de pessoas. Eu vejo que a maioria dos empresários que eu converso, cara, quase todos, para não dizer todos, tem problema com contratação, com cultura, com mão de obra. Todos eles falam a mesma coisa. Cara, eu sei vender, eu sei executar o serviço, eu sei fazer tudo. Eu sou um bom empresário. Só que, cara, eu tenho problema com mão de obra. As pessoas não trabalham, ninguém quer trabalhar. Não acho gente qualificada. Não encontro mão de obra no mercado. Os caras são tudo preguiçosos, são tudo vadio. Funcionário só dá trabalho. Tal. Eu escuto essas frases todo dia. E aí eu falo para eles, cara, o problema não tá neles, tá em ti. O problema é tu, é a tua visão, é a tua mentalidade, é a tua cabeça, é a tua cultura, é o jeito como tu trata as pessoas, é o jeito como tu conduz as coisas na tua empresa. A culpa não é deles, para de terceirizar a culpa. Porque assim, quando tu não consegue fazer alguma coisa, tu fica com aquele sentimento de frustração, né? Então a gente tem a naturalidade de buscar alguém para colocar a culpa, para te aliviar aquele sentimento de frustração, de dizer o seguinte, cara, eu não consigo, mas é por causa dele, é porque ele que fez não sei o que e tal. Então tu procura um culpado para aliviar o teu sentimento, mas não resolve o teu problema. O teu problema continua lá, todo dia o teu problema tá lá. E o que resolve o problema? Tu assumir a responsabilidade. Parar de terceirizar a culpa, parar de dizer que a culpa tá no governo, tá nos funcionários, tá na geração Z, tá no... Para de olhar, de botar a culpa nos outros, olha pra dentro de ti, diz, cara, aonde que eu tô errando? O que eu preciso aprender? Por que o fulano de tal consegue e eu não consigo? O que ele aprendeu que eu não aprendi? Porque eu pensava assim, ó, eu sempre pensei isso. Se o cara é igual eu, tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, por que ele consegue e eu não consigo? Eu tenho que conseguir também. O que ele sabe que eu não sei? Eu preciso, às vezes, vestir a sandália da humildade e ir lá e aprender com ele. Dizer, cara, me ensina. E aí muitos empresários começaram a se aproximar de mim e pedir isso. Cara, me ajuda, me ensina. Eu quero fazer isso também. Mas não necessariamente do teu ramo. Não necessariamente do meu ramo, de todos os ramos, cara. Legal. E aí o que eu percebi? Teve um tempo atrás que eu me associei a uma outra empresa. Eu fui sócio da Obra Sul, não sei se vocês conhecem. Uma empresa de reforma vertical. E o nosso planejamento ali, a gente tinha o planejamento de dobrar, triplicar, expandir o tamanho da empresa. Eu sei que caiu na minha mão a responsabilidade de contratar 80 colaboradores em mais ou menos uns 40 dias, né? Cara. Então a gente queria contratar muitas pessoas em pouco tempo. E eu pensei o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar isso, né? E aí eu comecei a desenvolver um processo seletivo. Através de um formulário, através de anúncios, através de um formato que eu desenvolvi. Depois de um tempo a gente foi aprimorando esse formato. A gente foi melhorando ele, cada vez agilizando, deixando ele mais redondo, mais rápido, mais assertivo.
E funcionou muito bem. Depois, daí, eu apliquei primeiro na Obra Sul. Depois eu apliquei na Nunes. Eu vi que funcionou nas duas. Eu digo, opa. Aí a gente era sócio de uma outra empresa, a gente aplicou na outra empresa, funcionou também. Aí a Obra Sul abriu uma filial no Espírito Santo. A gente aplicou lá, funcionou também. Legal. De repente a gente começou a ensinar outras pessoas a fazer isso, de outros segmentos, e começou a dar certo em outras empresas. E ele é um modelo totalmente replicável, né? Nisso a gente fazia vídeo, gravava e postava e tal. E a gente começou a dar cursos, mentorias, né? Aí eu comecei a ensinar outros empresários a fazer isso. E eu digo, cara, eu vou gravar um curso, vou gravar umas videoaulas e vou vender isso aí, esse negócio aí. E começou a dar certo. Eu comecei. Hoje eu tenho acho que estou com uns 130 alunos mais ou menos. Que show de bola. Do curso online. E como é que funciona da mentoria? Dias, como é que funciona? Dá uma explicação aí, já vende teu peixe. Pois é, eu fiz o curso online, né? Aí eu percebi o seguinte: muita gente compra o curso e não assiste. Tá. E os caras queriam a mentoria mesmo, eles queriam acompanhamento. Não, cara, eu quero que tu faça comigo. Legal. Eu quero que tu me ensine como é que eu quero conversar contigo. Todo mundo falava assim, cara, eu quero conversar contigo. Todo dia até hoje tem gente que me chama no Instagram e fala, tens um tempinho pra nós conversar? Posso te ligar? Vamos tomar um café? Vamos não sei o quê. E eu digo, cara, se eu for responder todo mundo eu não vou conseguir fazer mais nada. Então eu vou começar a fazer mentoria. Que legal. Aí eu comecei a fazer mentorias individuais, né, com as pessoas que me chamavam. Depois eu estruturei um modelo de mentoria um pouco mais elaborado. E aí eu até chamo isso de mentoria VIP, que é assim, eu tenho esses 130 alunos lá, mas eu tenho uma mentoria VIP que ela é mais exclusiva, aonde eu acompanho de perto. Eu tenho hoje uns 10, 11... Acho que deve estar uns 11, 12 empresários ali, que a gente tem um grupo menor, mais fechado, de WhatsApp. Eu respondo os caras direto todo dia. Com eles eu faço uma mentoria coletiva por mês, entre esses 12 ali. E uma mentoria individual também por mês. Onde a gente abre uma videochamada se o cara é de longe, né? Ou faz até presencial ali na empresa se o cara é de perto. E aí a gente fica ali uma hora e meia conversando sobre o negócio dele, bem específico, porque daí eu entendo qual é a realidade dele, eu entendo em que momento ele está vivendo. Porque assim, lá no curso eu não consigo fazer isso. Sim. Eu não consigo saber quantos colaboradores que ele tem, qual momento que ele está vivendo, o que ele está passando lá, se ele está com problema de cultura, se ele perdeu a autoridade, se ele tá. As pessoas não estão respeitando ele na empresa. Então eu começo a entender melhor e aí dar as sugestões para ele. Né, de como que eu fiz no meu negócio, como é que eu mudei e tal. E cara, tem dado muito certo. As pessoas que estão ali comigo hoje estão muito contentes, estão mudando a realidade do negócio delas, estão muito satisfeitas e isso é muito gratificante, né? Sim. Tu vê o cara assim, caraca, transformou a realidade aqui na minha empresa, hoje eu tô... Que legal, cara. Tô bem melhor. Já consegue ver resultado então nos seus mentorados ali? Muito resultado. Caraca, esses dias a gente numa mentoria, até chorou aí na mentoria, ele, caraca, legal. Se identificou muito e tal. Então é legal, cara, é massa. A gente tem vivido grandes experiências aí nesse lado também. Show de bola. E todo esse corre aí, dessas empresas e tudo mais, tudo isso que tu tá se fazendo, o teu posicionamento, né, que foi difícil transicionar, né, para esse novo Matheus, tudo isso é por quem, ô Matheus? Por quem eu faço tudo isso? Pela minha família, né? Com certeza, sempre por elas. A minha prioridade número 1 hoje é a minha casa, é a minha família, tudo que eu faço sempre foi por elas, né? Desde que eu tenho o meu negócio, desde o início, né? Todos os momentos que eu passei, sempre foi pensando em proporcionar segurança, conforto, uma qualidade de vida para minha família, né? Poder pagar um plano de saúde para minhas filhas, poder pagar uma boa escola para minhas filhas, né? Poder proporcionar para elas muitas vezes aquilo que eu não tive, né? Não porque o meu pai não quis dar, mas porque às vezes a situação era um pouco mais difícil, era diferente, tinha, enfim, mais filhos, era um outro momento. E aí hoje tudo que eu faço, tudo que eu enfim, todos os negócios que eu me envolvo, sempre pensando na minha casa, na minha família, né? Sim, show de bola. Isso é bem interessante, porque é o que a gente quer extrair aqui, né? Porque hoje é bem triste a gente alcançar o sucesso profissional, chega lá no auge lá, chega num nível de CEO, vamos dizer assim, né? E tu falando, caramba, falta alguma coisa, entendeu? E a resposta, por que eu fiz tudo isso? Aí foi por mim. Se for por nós apenas, eu acho que é um desastre, vamos dizer assim, né? Agora, se a gente tem um propósito maior, que é a nossa casa, vamos dizer assim, se a gente olhar sempre a nossa casa, eu acho que é o caminho certo. Porque daí tu tem uma base, né? Tu tem a ponte do iceberg, vamos dizer assim, o seu, né? Mas ali a estrutura, ali onde realmente está consolidado isso. Se não for nossa casa, se torna algo frustrante. E é onde, infelizmente, temos um psicólogo aqui, que infelizmente muitos empresários chegam que é num nível de depressão por conta disso.
Pô, por que eu fiz? Sem propósito, né? Às vezes o Matheus, que bom que também tu tem isso bem definido, mas às vezes tem muito Matheus aí na rede social querendo sucesso, querendo like, querendo curtida, quando chegou ali vai crescendo, mas caramba, pra quem que eu tô fazendo? Tivemos casos aí, né, como do Whindersson Nunes, né? Um cara que tinha o maior youtuber do Brasil, né, um dos maiores do mundo, tinha o que tinha, conquistou riquezas, virou bilionário, enfim, mas de repente ele se ligou, caramba, pra que foi, né? Pra quem foi? Mas show de bola, estamos partindo no final, não sei se o Juliano quer falar mais alguma coisa, o próprio Matheus aí. Quer falar mais alguma coisa aí? Eu lembrei de algo que assim, ó, quando eu comecei a ganhar um alcance nas redes sociais, começaram a aparecer muitas possibilidades, muitas oportunidades. Porque assim, tem gente que quer ser aluno e ir lá assistir o curso, tem gente que quer a mentoria e o acompanhamento, e tem gente que quer eu como sócio na empresa dele. Caramba, muitas pessoas me procuraram o seguinte, assim, ó, cara, eu quero que tu seja meu sócio. Eu quero que tu trabalhe comigo, tipo assim, e às vezes grandes empresas, né? Que legal. De fora, até grandes empresas de fora e tudo. E eu tive que ponderar, analisar, tive que botar na balança e dizer o seguinte, cara, o quanto que isso aqui vai me tomar de tempo, o quanto que isso vai me tomar de tempo às vezes com a minha família, né? Aí vem essa questão que tu perguntou da prioridade, por quem que tu faz tudo isso? Né? Porque se fosse só pelo negócio, pelo status, pelo dinheiro, talvez eu já não estaria mais nem aqui, estaria, sei lá, em outro lugar, trabalhando igual um retardado, mas às vezes negligenciando aquilo que é mais importante. Né? Tanto é que eu tenho um combinado com a minha esposa que quando eu vou me envolver em algum negócio, eu vou fazer alguma coisa, eu converso com ela. A gente conversa, fala, amor, o que tu acha disso aqui? Tal, vai trazer esse retorno, mas vai tomar esse tempo e tal, vamos conseguir conciliar e equilibrar isso, né? Tanto é que assim, hoje a minha esposa ela não trabalha mais, né? Ela tá parando com o negócio dela, ela é arquiteta, ela tá diminuindo o ritmo até parar. Certo. Ela só tá continuando alguns clientes que ela já tem. Porque a gente quer ela mais presente em casa, né? Poder dar conta da casa, da família, né? Que é uma função muito importante. Sim. Na verdade, é a função mais importante. Eu falo para ela, o que tu faz é mais importante do que o que eu faço. Sim. Apesar de ter vários negócios, várias empresas e tudo, o que ela faz é mais importante, porque ela tá cuidando, construindo o nosso legado, né? A nossa família, aquilo que vai ficar, né? A empresa vem e vai, o dinheiro vem e vai, as oportunidades vêm e vão, mas a família é o que sempre permanece. Sim. Nos momentos bons, ruins, difíceis e fracos, né? É o que sempre vai estar ali, sempre vai permanecer. E na minha opinião, é o que é mais importante. Então eu sempre priorizo a minha família. Se eu vejo que algo vai me roubar da minha família, eu já pulo fora do negócio. Eu até tenho alguns negócios em que eu sou sócio, que eu tenho uma participação menor, mas eu já deixo claro pro cara antes, cara, eu posso até ser teu sócio, mas eu vou ser um sócio estratégico. Não espere que eu vou aí no teu negócio trabalhar e entrar junto contigo. Tanto é que é o seguinte, eu não quero o salário da empresa, eu quero uma participação do lucro. Quando ela começar a dar resultado, eu vou ter uma participação do lucro. E eu vou te ajudar de uma forma mais estratégica. Conta comigo para resolver BO. O que surgir de problema, traz para mim que a gente resolve. Legal. Agora, não conta comigo no dia a dia. Né? Lá apertando parafuso no dia a dia do negócio. É contigo, a empresa é tua. Eu só vou estar aqui como um auxiliador, um mentor, um conselho, né? Um consultor. Eu quero que o negócio cresça, né? Até porque eu sou sócio do negócio, mas, cara, não conta comigo aí no dia a dia. Só me traz o problema que tu não conseguir resolver. O que tu resolver é contigo. Não, show de bola. Só quero fazer uma pergunta nesse teu posicionamento, né? Que do novo Matheus, no começo, quando tu decidiu dizer o primeiro não, como foi pra ti? Foi difícil, viu? Foi difícil. É difícil dizer não. Às vezes até hoje, quando é uma pessoa que tu tem próxima de ti e te pede algo que... É porque assim, geralmente quando o cara chega e pede algo, é porque realmente ele precisa muito. Sim. Né? Porque realmente ele tá numa situação, às vezes, que ele não tem mais pra quem pedir. Então, até assim, dependendo do que é, eu ajudo, eu cedo, eu faço, né? Sim. Eu tenho colaboradores que já pediram ajuda para comprar carro, pediram ajuda para, sei lá, se livrar de um processo, para pagar a casa que estava atrasada. Então eu sempre ajudo. Eu sempre dou um jeito de ajudar nesse sentido. Agora, tem algumas coisas que tu é obrigado a dizer não, que às vezes que fere algum princípio, que quebra alguma regra, que sai do padrão, que foge da regra da empresa, né? Alguma coisa assim, aí tu é obrigado a dizer não. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. Teve uma época aí que um representante, a gente tem um formato de pagamento na empresa, né?
O cara, enfim, o que ele vendeu no mês, ele vai receber no outro mês enfim, vai receber acho que até dia 10, alguma coisa assim. Aí o que ele veio me pedir? Cara, não tem como tu mudar isso aqui pra eu receber isso aqui antes e tal, quando eu fizer uma venda assim e tal, pá. Eu falei, cara, não dá. Porque eu vou estar quebrando um princípio da empresa. Tu precisa de dinheiro? Quanto que tu precisa? O que tu quer resolver? Eu te ajudo. Agora, quebrar o princípio da empresa eu não vou. Legal. E aí ele falou comigo sobre isso umas 2 ou 3 vezes, assim, daí passou, aí veio um outro momento lá na frente, eu sei que uma vez a gente já conversou sobre isso, mas, cara, eu queria ver se não tem como tu rever e repensar essa regra da empresa, porque, isso ia me ajudar, né, isso tá prejudicando, assim, assado, tal. Eu falei, cara, não dá, a gente já conversou sobre isso, é um princípio, é uma regra, não vou quebrar, é assim que ela funciona, e pronto, e a gente não toca mais nesse assunto. Sim. E fechou. E assim. Nunca deu BO, assim, de algum colaborador querer cair no soco, fazer alguma coisa assim, ou sempre foi de boa? Já aconteceu uma situação assim, sabe? Já. Cara, eu já passei por tudo que é tipo de situação que tu imagina. Tudo. Sim. Processo e agressão. Não chegou às vias de fato, digamos assim. Não chegamos a sair no soco, mas já aconteceu bem perto disso. Sim. Na verdade, nem era comigo, foi com o meu sócio. Foi um colaborador que ele tinha muito problema, mas muito problema mesmo. Esse cara eu me arrependi de não ter demitido ele antes. Eu ainda não tava com essa cabeça que eu tenho hoje, com essa cultura que eu tenho hoje. Se tivesse, já teria demitido. Só que assim, ele era um cara tão ruim que ele tava fazendo coisas de propósito para ser demitido, tá ligado? E ao invés de demitir rápido o cara, eu percebi que ele tava fazendo isso e eu comecei a usar essas coisas para fazer uma demissão justa causa. Porque aí assim, ele começou a faltar demais e trazer atestado direto. Sim. E às vezes ele faltava e nem trazia atestado e queria enfim, queria justificar a falta. A gente já pegou ele dormindo dentro da empresa, mexendo no celular. Cara, assim, vários problemas, né? Teve uma época que ele abandonou o serviço, ficou 20 dias sem trabalhar, depois voltou. Então assim, eu errei nessa época, eu devia ter desligado o cara há muito tempo. Só que assim, quando eu percebi que ele estava fazendo isso, eu comecei a dar as advertências e seguir o protocolo para fazer o desligamento de justa causa. Então, primeiro uma advertência verbal, depois 3 advertências por escrito, depois uma suspensão, depois de 3 suspensões, demissão de justa causa. Esse é o protocolo padrão, via CLT, né? E aí eu fiz esse protocolo todo. Quando eu tava lá no finalzinho já, teve um momento lá que ele faltou um dia. E aí ele foi no hospital, só que assim, não deram um atestado pra ele porque ele não tinha nada. Eles deram um atestado... Atividade de presença, né? Isso, um certificado de comparecimento. Mas não era um atestado. E aí ele queria que abonasse a falta dele. E aí o meu sócio olhou e falou, cara, isso aqui não é um atestado, não tem como abonar a tua falta. Isso aqui é um atestado de comparecimento e tal. E aí ele ficou irado no momento ali, ele partiu pra cima, partiu pro soco mesmo. Bem na hora eu cheguei. Sim. E aí eu cheguei com aquela situação, os dois quase se pegando. Eu cheguei na hora, me meti no meio, separei, sai daqui, vai embora, vai esfriar a tua cabeça. Não é assim que você resolve as coisas e tal. Eu já tive que amenizar a situação. Ele pegou as coisas dele, foi embora. E, enfim, foi a situação que a gente chegou mais perto de um atrito, assim, de um confronto, né? Mas a pergunta é, demitir por justa causa ou não? Depois dessa aí foi justa causa. Demitir por justa causa. Inclusive esse foi o estopim, digamos assim, pois né? Que partiu pra cima e tava cheio de gente, tinha testemunha e tudo, aí a gente demitiu por justa causa. Show de bola. E o processo veio depois mesmo assim. aí eu digo, deveria ter demitido lá no começo, que ia dar menos trabalho, ia ser mais rápido, ia me incomodar e tal, enfim. Viu só, eu falei pra ti, ó, a gente nem pergunta tudo, cara, vai ter que ter a próxima, não adianta, né? Passa muito rápido, né? Cara, qualquer coisa que tu falar, eu vou ter alguma história pra contar de alguma coisa que já aconteceu, tu pode ter certeza disso. Não, legal. Só a última pergunta aqui, o Matheus do passado, ou melhor, o que o Matheus do presente falaria pro Matheus do passado aí, vamos colocar uns 10 anos atrás, 15 anos atrás aí, qual seria a tua mensagem pra ele? Cara, eu falaria o seguinte, pra ele ser mais posicionado, não ter medo de dizer não, ter coragem, ter cultura, porque isso é o que muda a realidade dos negócios, né? Muda a realidade na vida, nas amizades, no posicionamento, até amizades, cara. A gente tem que saber dizer não. Sim. Tu tem que escolher os lugares que tu anda. Tu tem que escolher, cara. Tem pessoas que eu andava que eu não ando mais hoje e não faz sentido estar andando com esse tipo de pessoas, entendeu? Não agrega em nada. Então tu tem que escolher as tuas amizades, tu tem que ser intencional nisso, né? Tu tem que sentar em mesas em que vão te levar pra frente, vão fazer tu evoluir, né? E nos teus negócios, né?
Tu precisa ser posicionado, precisa ter cultura, precisa saber dizer não, tem que ser firme, tem que ser rígido, tem que ter comando na empresa, tem que ter cultura, tem que ter posicionamento, tem que ter. E isso, se eu soubesse disso lá no começo do negócio, talvez eu não teria passado por esse momento tão difícil e talvez a empresa já estaria o dobro do tamanho que está hoje. Então esse é o principal conselho que eu daria. Legal. Julian, é isso? É isso aí, show de bola. Ô, Matheus, muito obrigado. Prazer te conhecer. Quando a gente decidiu fazer esse podcast aqui, a nossa intenção é ter homens, né? Homens machos, vamos dizer assim. Do outro lado aí, com posicionamento. E como está sendo importante para nós, porque é o terceiro episódio. E, cara, pra mim a mentalidade já tá dando aqui no tilt. Demais. E isso serve muito para nós, né? E com certeza, pessoas que estão do outro lado aí vão ser edificadas com a tua vida, teu posicionamento, tua história, né? Já queremos deixar aqui um convite para uma próxima vez, como tem bastante história aí, né? Bora, vamos nessa. E separou um tempo para nós, um cara aí que, de certa forma, hoje tem muitos negócios, tem mentorados. Então a gente tá na tua mesa, é um privilégio para nós, né? Muito obrigado mais uma vez, tá? A gente tá fazendo um presentinho aí, logo vai ficar pronto. A gente vai... Então, estamos devendo para 2 já, até o terceiro. Quando ficar pronto, a gente vai enviar para ti. Legal, tá bom? Show. Precisando da gente também aqui do estúdio, né? Enfim, a gente está aqui à disposição. Tá? Temos alguns projetos futuros aí que tá surgindo aí. Com certeza tu será bem-vindo também. Vamos conversar, né? Legal, show. Tá bom? Mas não é para ser sócio, fica tranquilo, tem muito tempo. Eu gosto de me envolver em novos negócios. Show de bola. A gente tava, até brinco com a minha esposa, né? A gente tava de férias esse ano, a gente pegou 10 dias ali no início do ano, a gente foi pra Garopaba. E enquanto eu tava lá em Garopaba, eu já abri outro CNPJ. Coisa boa. Então assim, a gente tira férias e volta com a empresa. Show de bola, cara. Enquanto a gente tá descansando, a gente tá desenvolvendo e criando negócios. Sim, né? mas a mente do empreendedor é assim, né? Tá sempre show de bola, cara. Legal, a gente agradece por isso. A região agradece por pessoas assim, né? Que tu continue assim, cara, com esse coração. Com certeza tu inspira muita gente, né? Nas redes sociais ali, continua assim, bem posicionado, seguindo com essa pegada e com certeza muitas pessoas serão transformadas ainda pela tua vida. Fechou, cara? Amém. Você que está assistindo, muito obrigado pela presença. Espero que, com certeza, na verdade, vai edificar a tua vida. Já envia lá para o empresário que está quase aí quebrando, né? Ou uma pessoa, até um vadio, vamos colocar aí, como ele usou a palavra. Preguiçoso. Que não quer trabalhar. Mimizento, que o cara só reclama. É isso aí, ó. Envia esse podcast, né? Só um pouquinho, deixa tuas redes sociais para quem não te segue ainda. Qual que é tuas redes sociais aí? Vamos lá. Meu Instagram, que é a rede principal, é nunes.mateus, Mateus normal, sem H, e é isso. O TikTok é nunes.mateus também, só que tem 2 S no final. E o Facebook, eu acho que é isso também, nunes.mateus, alguma coisa assim. Show de bola, a gente vai colocar no rodapé também ali para ficar mais fácil. Então é isso aí, gente. Galera, muito obrigado pela presença, Matheus mais uma vez, pela participação. Beleza? Até a próxima então. Valeu. Falou, abraço. Valeu.